Muito boa noite, eu sou André Pinheiro, pedagogo, pós-graduado em Educação Infantil e Inclusão e gostaria de agora falar com todos vocês sobre autismo. Mas antes eu quero pedir para vocês votarem em nosso canal, se inscrever em nosso canal para receber mais informações sobre autismo e variedades, e também não deixe de dar um like, que você vai ajudar bastante o nosso canal que fala sobre autismo e outras informações, ok? Participe também no nosso fórum e também gostou, compartilhe o nosso vídeo, por favor, que você vai ajudar bastante, ok? E nós vamos falar hoje do nosso tema, que é a comunicação verbal, né? O autismo, a comunicação verbal, dicas e estratégias. Então, a comunicação verbal, né? A comunicação como um todo, ela é uma propriedade, né, que o ser humano tem, que o possibilita de ser um ser, né, social, que vive em sociedade, e a interação. E a comunicação é importantíssima, né, que ela vai criar condições para as interações, né, interpessoais. E nós vamos então mostrar para vocês as estratégias, né, para estimular esse desenvolvimento dessa comunicação verbal nas pessoas com autismo, e também dá para ajudar algumas dicas também para os neurotípicos, né? Esses assuntos, né, essa pauta de assunto, ela foi encaminhada pelas mães, pelos pais, e até contatos que eu tenho com os Aspergers, né, que é o meu caso, com os autistas, e que também sugeriram esse tema no dia a dia. André, fala sobre esse tema, né? Então foi um tema escolhido, é um tema bem complexo, que eu confesso, eu tive que estudar um pouquinho para poder falar com vocês, e vou contribuir com as minhas vivências, com a minha experiência, né? Primeiramente, é importante nós observarmos o que eles chamam de sequência de linguagem, né? Então, quais seriam as sequências de linguagem? Nós teríamos o choro, que é a primeira, né, manifestação que o bebê ali, que a criança vai ter, né, uma forma de comunicação. Depois ela vai ter os gestos, né, que ela vai começar a mexer a mão, ela vai começar a ter alguns gestos, né, então essa fase do desenvolvimento. Depois ela vai ter a questão dos sons, né, que são pequenos barulhos que ela vai produzindo, né. Tem os sons não claros, que eles chamam de balbucios, né, que são algumas palavras sem sentido, né, pé, papel, pé, papai, pá. Então são esses balbucios que a criança vai falando, né. Depois vem as partes de palavras, né, então que ela vai começando a falar. E depois das partes de palavras, nós temos em seguida, que é a palavra não bem clara, né, que eles chamam de palavra não bem clara, que ela fala a palavra, mas não completa, né, então ela fala errado, água, água, então ela não fala completo. Uma palavra clara, né, depois ela começa a falar já com clareza. Depois vem as sentenças, né, que ela já vai produzindo mais palavras. Depois ela vem com sentenças mais longas. Aí vem a fase das perguntas e respostas, né, a criança lá os porquês, perguntando, e ela vai formando então toda essa conversação, que aí é a última fase, onde ela já vai falando as frases completas. Então tem todo esse processo de desenvolvimento. É importante nós deixarmos claro o seguinte: para ajudar as nossas crianças, você que é profissional, você que é mãe, a se comunicar, né, de uma maneira eficaz, então é importante você identificar esse estágio de linguagem que ela se encontra, né? Então ela está na fase do choro, ela está na fase dos gestos, ela está na fase dos balbucios, ela está em qual fase, né? E ficarmos atentos aos sinais de comunicação. Então é importante, né, a comunicação, e assim, acrescentando sobre o balbuciar, também é importante
nós colocarmos o seguinte, né? O balbuciar, quando o bebê fala pá, 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 é importante você utilizar o positivismo, né? Utilizar a motivação para aquela palavra que ele está dizendo e também sorrir, né? E você também elogiar, né, a criança com esse balbucio. E também, além de tudo isso, você olhar, pegar nos olhos dela, né, procurar trazer atenção para ti e também você mostrar, repetir essas palavras com ela. Isso é muito importante, né, no balbucio, que é as primeiras palavras que a criança ela vai colocando. Então tudo isso é importante, né? Ficar atento aos sinais da comunicação, né? Ver o que ela está tentando comunicar, né? Qualquer som que ela produza tem a sua utilidade, qualquer som é comunicação. Isso é importante você gravar isso que nós estamos colocando agora para vocês, tá? Isso foi importante na minha vida, porque eu lembro que meus pais, a minha mãe, conversava muito comigo e eu lembro, claro, eu era pequeno, né? Mas isso eles contavam para mim, né? E alguma coisa fica assim na memória, muito pouco, né? Não dá para lembrar tudo, isso é normal em todos, mas fica algo, e os comentários também confirmam isso, né? E depois, numa fase maior, eu lembrava que meus pais conversavam bastante, né, comigo, e eles trabalhavam muito isso, mesmo sendo leigos, mesmo sem saber, né, mas com a experiência de pais, eles trabalhavam muito isso que nós estamos aqui colocando e que eu estudei e que realmente confirma, né? Então, comemorar esse som e dar uma resposta de ação que é importante, né? Então, você comemorar que a criança falou um pá e você, olha, você falou pá, e ter essa motivação e também dar a resposta também, né, dessa ação. É muito importante. Então, muitas crianças, né, que têm dificuldades de aprendizagem, é importante trabalhar o visual. Nós autistas, nós trabalhamos muito a imagem, então é importante trabalhar com a imagem, que ela ajuda bastante no aprendizado da criança, né? E isto é frequentemente o caso, né, de crianças autistas. Então dificuldades, né, por exemplo, com nosso sistema auditivo pode fazer atribuição de significados aos sons, um negócio complicado. Então é por isso que uma aproximação visual para a aprendizagem, ela pode ser muito eficaz para as nossas crianças com autismo. Então isso é importantíssimo, né? Como eu já havia comentado, estou reforçando isso com vocês, né? Que fazer essa atribuição do significado dos sons, né? Então a aproximação visual é importante, você olhar ali na criança. É importante nós falarmos também, né, sobre a ecolalia, tá? A ecolalia também é muito importante nós falarmos. Então, o que seria a ecolalia? A ecolalia é a repetição de vocalizações feitas por outra pessoa. Quando uma criança, por exemplo, ela repete o que foi dito, em vez de oferecer uma resposta. Então, a resposta apropriada pode ser solicitada para a criança. Então, se você puder, mais uma vez, apoiar esta ação com material visual, como nós falamos, ela ajuda bastante a criança autista a dar os significados às palavras. Então, a ecolalia é quando a criança ela repete o que foi dito, né? Então você faz uma pergunta, ela repete a pergunta e ela repete, né? Ela vai repetindo. Então isso, por exemplo, eu fiz bastante ecolalia, eu passei por essa fase. Agora na fase adulta, muito pouco eu tenho essa questão de ecolalia, mas às vezes eu tenho, às vezes eu repito a pergunta que foi feita, então, e a criança ela faz dessa forma, né? Então você também pode trabalhar
com a ecolalia, né? Quando a criança, você fez uma pergunta, ela repetiu algo, uma frase que você fez, então você vai falar essa frase, mas você vai modificar, né? Essa frase. Você falou isso, tal, é assim o patinho. Então você vai trabalhar dessa forma com a criança, sem você chamar a atenção da criança. Olha, você fez isso, não pode, tal, você repetiu. Não, você não vai fazer isso. Você vai trabalhar com aquela frase da criança. Essa é uma dica muito importante, né? Então, visivelmente você vai trabalhar isso também, tá? Você pode trabalhar com a frase, você pode trabalhar com as figuras, com o visual que nós acabamos de falar também, né? E nós também, né, queremos dizer o seguinte: é importante nós dizermos o seguinte, como dica para ajudar, né? O ambiente, quando vocês forem trabalhar com as crianças, presta bastante atenção no ambiente que vocês estão trabalhando. Então, livre de distrações sonoras, barulhos, né? Tem que ser um ambiente bem silencioso, para você conseguir prestar atenção nos sons que a sua criança, que o seu filho, que o seu aluno está produzindo, e também que ele está emitindo som, porque é importante você prestar atenção no som que ele está emitindo, e todo som é importante, e aí a questão da comemoração, né? E a criança, ela consegue processar todos os estímulos auditivos que estão chegando para ela também. Então, se ela está num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, sem distração, ela também consegue processar os estímulos, sem o barulho ela consegue, claro. Isso vai ajudar ela, vai ajudar você. Então, é importante essa questão do ambiente tranquilo. Tá? Quando você for falar com a criança, você fala de uma forma lenta, com as articulações das palavras, tá, exageradas. Para quê? Antes de você oferecer também depois as figuras, as imagens, isso ajuda muito, e essa articulação da palavra, né? E a criança falou uma palavra, né? E aí você já comemora isso. É importante essa comemoração, é importante isso no desenvolvimento dela, tá? É importante, ela falou, pá, você falou e tal, você é importante e tal. Então é importante essa comemoração, essa motivação, porque isso é o que vai trazer o desenvolvimento dela, é o falar mais palavras, é completar palavras, é esse desenvolvimento. Então isso é importante, esse é a dica. Isso foi importante na minha vida também, porque quando eu falava algumas palavras que eu tinha dificuldade, eu falava algumas palavras, essas dificuldades sempre eram comemoradas, né? Então havia essa motivação no meu pai, na minha mãe e na família, e isso era muito importante, tá? Então isso eu passo, né, na minha infância, todo o meu processo, né, tive essas dificuldades, mas realmente teve esse apoio, e esse apoio familiar, ele foi importante, é o que eu passo aqui para vocês, né? Então, por exemplo, durante sons sonoros, né, as nossas cordas vocais, elas vibram durante a emissão do som. Eu pesquisei, né, e usar, tá, normal a palavra, ou usar um personagem que a criança goste. Tá? Então, quando você for trabalhar com a criança, você pode tanto usar normal a palavra, né, como você pode também pegar um personagem que a criança gosta, e aí você vai comemorar com a criança qualquer som que ela vai emitir. Tá? Isso é importante, você vai responder essa ação imediatamente. Então, isso é importantíssimo. Como as pessoas com autismo, muitas vezes, elas têm interesses limitados, né? O enfoque deve ser baseado nas necessidades e desejos do primo. Então é importante prestar atenção nisso, né? Que como as pessoas com autismo muitas vezes têm interesses limitados, o enfoque deve ser baseado nas necessidades e desejos do indivíduo. Então, por isso, considero que realmente motiva o seu filho, o seu aluno, né? Por exemplo, algumas possibilidades, um brinquedo, né, que ele deseja, bolhas de sabão, né,
dê elogios para eles. Tem crianças que gostam de abraços, tem crianças que não gostam, né? Então, se ele gosta de abraço, dê abraços, né? Ou comemore de outra forma, tá? Vídeo que ele gosta, DVD, comida, bebida, né? Músicas, tá? Música que ele gosta de cantar, então canta uma música para ele. Então são essas as, né? Algumas dicas, algumas atividades também que nós passamos aí para você poder. E lembrando que a motivação é a chave, né, para tudo aí, né, para trabalhar essa motivação das crianças. Então isso é importantíssimo, aquilo que eu falo também, né, o olhar para a criança, né, valorizar as palavras que elas falam, né. E tudo isso é importante, trabalhar com os temas, né, com os interesses limitados que tem a criança, ao invés de cortar esses temas, não faça isso, né? Então você vai trabalhar com esses próprios temas, vários, e aí depois você vai ampliando esses temas restritos, você vai trabalhando e ampliando. Então essa também é a chave aí, que é uma dica importante para todos vocês. Eu coloco-me à disposição de vocês, tá? Pode perguntar, participa do nosso fórum aí com dúvidas, informações, sugestões de novos assuntos, de novos vídeos. Eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal para vocês receberem informações, atualizações e vídeos novos. E também dê um like, que você vai ajudar bastante o nosso canal aí no gostei, dá um like e também você participe do nosso fórum e compartilhe, porque você compartilhando, muito mais pessoas vão receber essas informações, essa dica, que é o nosso intuito, é claro, de ajudar e a troca de informações. Muito obrigado, até o próximo vídeo, uma excelente semana.